Olá, galera do Podcast PL. Meu nome é José Ronaldo e hoje nós estamos aqui com a ícone da rádio da nossa região, Andréa Sena. Obrigado, Andréa, por estar recebendo a gente para sua casa. Obrigada a vocês por estarem aqui para a gente bater esse papo. Andréa, não tem como não falar de rádio e não falar da radioatividade, que é a rádio, se não for uma das mais antigas da nossa região, é uma das. Andréa, como é que conta um pouco da sua história até chegar na rádio hoje? Na verdade, a rádio, esse ano de março, ela completou 26 anos, né, que está no ar, nunca paramos, e é um sonho antigo, né, que veio lá com meu marido. Ele é filho do Dr. Luiz Carlos Sena Jerônimo, que criou a primeira rádio aqui em Pedro Leopoldo, que foi a Rádio Cauê, no ano de 1940, 41, e essa rádio foi até o início dos anos 80. Nossa, mais de 40 anos de rádio. Mais de 40 anos, e era um sucesso absoluto, porque na época não tinha televisão. Então as pessoas paravam, né, para ouvir a rádio. Né? O estúdio principal ficava ali na rua Dr. Ebster, ali em frente ao Cine Marajá, no centro. Uhum. E ele tinha também um palco e tinha um local para receber as pessoas, né, um público. Então as pessoas iam lá, viam a rádio e assistiam. Era um auditório, na verdade. Um auditório, exatamente. Bem diferente, bem televisão, na verdade. Bem televisão. Né? Ele tinha um quadro lá muito famoso, que era A Candinha Vai Falar, que eram fofocas, né, das pessoas aqui da cidade, da região, e todo mundo parava. E meu marido acompanhava ele desde criança, não só no auditório, no estúdio central, como também na transmissão, na antena. Sim. Ficava lá no alto do bairro Santo Antônio, e ele ia, ajudava ali, que o pai dele, às vezes, que reparava as coisas que aconteciam. Isso aí ficou no sangue, né? E ele sempre pensou em ter uma rádio, em ter um meio de comunicação. Quando surgiu a oportunidade, né, que foi no início da democratização do meio de comunicação das rádios, que surgiu a rádio comunitária, nós fomos um dos primeiros, né, nosso estado a entrar com todo o processo, toda a documentação, fundamos a associação e iniciamos a rádio. E está aí, né, há 26 anos. Isso. Os trâmites na época, hoje tudo facilitou bastante, né? Imagino seu sogro há 40, lá deve ter sido sacrificante, mas nada diferente de 26 anos atrás. O meu sogro teve a vantagem, né, que ele era advogado e era muito bem relacionado, então ele conseguiu, né, foi no Rio de Janeiro, deu trabalho. Mas ele conseguiu essa rádio, que era uma rádio comercial. Sim, né? Sim. E foi muito bacana. Ele correu atrás. Agora o nosso é mais demorado. Foi mais complicado, né? Nós acompanhamos tudo, né? Mas demorou cerca de uns 4 anos para a gente ter na mão, né, a concessão. Mas a gente pôde estar trabalhando nesse período. Sim. Mas aonde que era a primeira radioatividade? A primeira rádio começou no bairro Agenor Teixeira. O bairro Agenor Teixeira, mas muita gente fala bairro de Seu Lopes. Bairro de Seu Lopes. E começou lá e foi muito bacana, porque o dia que nós, depois de todos os equipamentos, lógico, começamos, né, bem devagar, bem diferente de hoje. E no primeiro dia que de manhã, nós colocamos a rádio no ar, e começamos ali a soltar umas músicas, brincadeiras, achando que não tem ninguém ouvindo. Nós não divulgamos, não falamos nada. Quando nós recebemos, nós falamos o número do telefone. Aí na mesma hora o telefone tocou, era o William, do antigo Fantastic Shop. Foi nosso primeira pessoa que entrou em contato com a rádio. Ele falou, estou aqui ouvindo, toca uma música aí pra mim, fala da minha emoção, loja. Né, Nossa, nós ficamos loucos. E foi daí pra frente, foi um sucesso. Nós tivemos aqui grandes locutores, né, grandes apresentadores, que hoje o Roberto Alves, que é o número 1 da Muzirama, ele trabalhou anos aqui com a gente. Bacana demais. Ele fez um programa chamado Alô Amizade. E passou muitas pessoas aqui pela rádio, né? Grandes pessoas que hoje estão se destacando aí na comunicação. Tivemos também o Rogério Maciel, que infelizmente faleceu, mas que foi um grande apresentador, uma pessoa muito feliz, de bem com a vida. Sim.
E foi o tempo todo a rádio, graças a Deus, né? A gente vai sempre renovando, as pessoas vão entrando e sempre dando oportunidade, principalmente o pessoal aqui da nossa região. E esse nome, atividade, veio da onde, André? Uma atividade, veio, a gente estava procurando coisas que rimassem, sabe? Com cidade. E aí surgiu o nome Atividade, ficou. Mas hoje a gente pensa, sabe, que poderia ter sido Rádio Cauê. Né, que seria a continuidade, seria um nome único praticamente, né? Muito difícil ter outro. Mas ficou atividade já marcou, né? Já marcou. Não dá para trocar mais, né? Não dá para trocar mais, não. Agora é atividade mesmo. André, mas dá trabalho mexer com rádio, né? Não é simplesmente botar a música para tocar e virar as costas. Mas eu vou te falar, muita gente já me falou isso, e é verdade. É uma, como se diz, parece uma doença. E depois que você é picado por esse... Viciou, Gabô. Porque você pode estar com... Eu, pelo menos, a minha parte, eu posso estar com qualquer problema, passando por qualquer situação. E quando eu entro no estúdio, que eu abro o microfone, que eu começo a conversar com as pessoas, que as pessoas começam a ligar, eu esqueço de tudo. Parece que o mundo ficou lá fora e eu fiquei aqui dentro e eu só me sinto bem e me traz só alegria. Conversar com as pessoas, né? Levar alguma coisa para as pessoas, isso... Não é muito bom. E saber que a gente cria laços, amizades. Eu tenho ouvintes aqui que quando eles não me ligam, eu fico preocupada, aconteceu alguma coisa. Porque a gente vai entrando no ar e essas pessoas já ligam. E aí, como é que tá? Dá um bom dia para todo mundo aí. E todos os dias. Tem alguém? Eu tenho ouvintes diário, todos os dias eu conversar com eles. Hoje você tem um programa direto, Andréia? Direto. Nós assumimos... Desde o começo você sempre teve? No começo a gente ficava mesmo na parte administrativa, né? Olhando as coisas, parte comercial. Mas aí nós temos o jornal Voz do Povo, que é o âncora, né? Que é da rádio. E ele já foi... Tem várias pessoas que passaram por ele. E o Vicente Cruz, sim, ele ficou mais de uma década, né? Aí ele ganhou para vereador e foi para a Câmara. E aí começou a ficar muito complicada a situação. Os horários. E também, muitas vezes, ele tinha uma reportagem. A gente olha muito essa parte policial, né? Sim, então a gente entrevista até a pessoa, às vezes, que está sendo presa, o policial. E ele começou a ficar assim meio, falava assim, não, eu estou indo como representante da Câmara. Então ficava aquela coisa, sabe? Não batia. Não batia. Aí nós pensamos, falamos assim, olha, sabe uma coisa, vamos assumir, vamos. Então já tem, acho que uns 15 anos, né? 14 anos que nós assumimos o jornal, eu e o Albert. E isso dá trabalho também, dá né? Trabalho. Pegar para sair, fazer entrevista. A gente tem que preparar, né, o jornal. Mas as pessoas, os ouvintes, nos ajudam muito. Eles dão um feedback, eles lançam a semente, falam, olha, aqui na minha rua vi a polícia passando, deu alguma coisa, aí a gente já começa a correr atrás. Então, e é muito gostoso, e as coisas vão acontecendo. As pessoas reclamam, às vezes, de rua suja, de água vazando, de fósforo. Aí dali já vem, começa. Reclamar da Unir, dá um programa. Porque começa. Eu fui no ônibus ontem, o ônibus estava sujo. A porta que não fecha. A porta que não fecha, o motorista que arrancou antes de eu sentar. Aí, a Unir é um prato cheio. Mas mudou as notícias desses 26 anos? Você acha que mudou? Não, continua as mesmas? As notícias, eu sinto que as administrações influenciam muito. A nossa questão de rádio local... Né? Quando às vezes o administrador não se preocupa tanto com a limpeza urbana, aí eu tenho muita reclamação. Mas quando a cidade está limpa... Acaba sendo um termômetro, então, até da gestão, né? Exatamente. A rádio se torna um termômetro da gestão. E quando as pessoas começam a pedir as coisas na rádio, a gente fala, porque a pessoa se identificou, a gente conhece, a gente sabe realmente que o problema está acontecendo. E se a prefeitura, a Secretaria de Obras não agir, fica aquela coisa, todo dia fica exposição em todo. Então eles resolvem rápido. Acaba procurando. Procurei. E com isso vai, né? Sabe, lembra daquelas reportagens que mais te impactou, André, nesses 26 anos? Você pensa, não, essa
Foi difícil de fazer? Acho que todas são. Eu me Tem um envolvo emocional, muito, né? eu me envolvo muito. Agora, geralmente, quando coisas que envolvem crianças, mulheres, né? Situações aí de agressão, de abandono, a gente fica mais baqueado. E eu fico muito quando eu vejo um jovem morrendo, principalmente assassinado, né? Como a gente praticamente, né? Sempre a gente está reportando aí jovens de 15, 16, 17 anos, jovens bonitos, com família, com uma vida toda pela frente. Aí você vai naquela cena, você vê o jovem morto, você vê o desespero da mãe, igual eu presenciei um dia uma senhora, e ela estava até numa cadeira de rodas, o filho morreu bem próximo à casa dela, quase na esquina, e eles foram buscá-la, e quando eu vi ela lá na esquina, naquele desespero, você não pode fazer nada, né? Nós que temos filhos, dói no coração. Né? Então, eu acho que quando eu vejo um jovem morrendo cedo, muitas vezes até bobagem, né? Besteira, falta de maturidade, achar que nada vai acontecer. Que herói, com né? ele, que sobrevive qualquer coisa. E a gente também, da nossa parte aqui, a gente faz muitas campanhas. Então eu fico muito feliz que todas as vezes que alguém pede cadeira de roda, cadeira de banho, andador, a gente sempre consegue, sabe? A gente sempre consegue. Eu tenho uma pessoa que me ajuda muito, que é a Chiquinha, de Mocambeiro. Sim, sim. A Chiquinha é muito bem relacionada, tem muitas amizades, e ela é uma ouvinte assídua nossa. Então sempre quando a gente pede, se ela não puder me arrumar, ela me encaminha alguém. E aí a gente fica feliz, né? Teve um rapaz aqui que ele entrou em contato com a rádio, que ele quebrou os 2 pés. Nossa. Ele caiu num buraco, né? Quebrou os 2 pés e morava só ele e a mãe. A mãe, quase 80 anos. E ele estava tendo uma dificuldade que ele não conseguia nem levantar, né? Não, da cama. Aí ele falou, nossa, se você puder me ajudar com uma cadeira de roda, uma cadeira de banho. Aí eu contei a história dele aqui e rapidinho nós conseguimos tudo. A cadeira de rodas, a cadeira de banho, e a mãe dele já não aguentava mais, né? Aí eles ligaram para cá, falaram ao vivo, foi bem bacana. Por ser uma rádio comunitária, essa é a grande vantagem, né? Você consegue pegar todo o público da nossa região e pessoas que você conhece, né? A gente está mais próximo, a gente está próximo. Eu saio na rua aqui, a pessoa me para e fala, manda um abraço lá para mim. Você não é uma pessoa intocável, você é uma pessoa da população. Nós somos, e aqui, depois que nós mudamos também, a sede para aqui ficou bem melhor. Ficou mais acessível, né, para as pessoas virem, sim. conversarem. Está bem no centro de tudo, né? Ficou bem bom, ficou muito bom essa mudança nossa aqui. E estamos dentro de casa, né? Então a gente está o tempo todo aqui, olhando tudo, participando de tudo. Hoje na rádio, você sabe mais ou menos quantos programas vocês têm? Nós temos muitos programas gospel, porque nós dedicamos um tempo para Deus na nossa rádio. Sim. Nós chegamos a essa conclusão e desde quando nós fizemos isso, falar a verdade, as coisas aqui na rádio fluíram de uma maneira assim, nossa, só mesmo que quem vive para ver. Nós temos aqui à noite, todos os dias a partir de 8 horas, das 20 horas, a rádio é gospel, né, evangélica. Então nós temos programas diários, à noite temos o pastor Luiz Antônio, que entra aí com o programa Palavra de Vida Eterna. Durante o dia, amanhã a gente começa com o Sarapó, no programa Manhã Sertaneja, ele entra às 4h pouca da manhã. Madruga aí. Madruga, comunicador excelente, tem um vozeirão, muito carismático. Depois tem esse programa, Momento de Reflexão, que ele vai ao ar 2 vezes por semana, de 8 às 9 horas. A partir das 9 tem o Bruno Sena com o programa Bom Dia Cidade. Programa também com entrevista, atendendo pedidos, interagindo aí com a população. Depois tem o Jornal A Voz do Povo, que é de 11h30 às 13 horas. À tarde tem o Tarde Total com o Alan. Depois entra o Meu Kids, com o Mourão da Porteira, sertanejo, que ele vai aí de 5 às 7 horas da noite. Não. É muito trabalho. É muito trabalho. Todos os dias, 24 horas no ar. 24 horas no ar. Sim, André.
se em algum momento vocês pensaram assim, nossa, não vai dar mais, vou desistir desse negócio. Olha, às vezes a gente pensa, porque eu penso assim, que eu nunca vou aposentar. Eu acho que não vai existir aposentadoria. Mas você né? não é muito nova também para pensar em Já aposentadoria. fiz 60, já virei idosa. Nada, idosa, nada. Mas a gente está assim, é uma coisa que não para, né? Então, às vezes, quando a gente viaja, às vezes a gente está lá em Guarapari, a gente pensa assim, olha, vamos parar, vamos ficar aqui. Mas aí quando a gente chega aqui, já volta tudo, você já esquece até que você estava na praia. Já virou, aqui é um momento de prazer, não é muito bom, trabalho. Né? É muito bom, eu vou te falar a verdade, que é maravilhoso. E são muitas amizades que você tem através do rádio. E é bom demais. A própria equipe, né? Nós somos todos aqui muito unidos, graças a Deus. Muito bacana. E como é que funciona? Se a pessoa quiser participar dessa equipe, é você que tem que convidar? É uma pessoa que quiser, não, queria tanto fazer um programa, serve para dar uma ideia para André? Como é que funcionaria isso? Olha, tudo a gente conversa, porque às vezes uma pessoa que você nem imagina vai virar um talento que está ali. Sim. Né? Como foi a Giovana Souza, ela veio aqui, substituiu o Vanderlei Dias, ele tinha um programa, e ela se revelou assim, uma locutora de primeira, muito comunicativa, uma voz maravilhosa, mas ela mudou, né? Ela foi para Guarapari, mas às vezes as pessoas vêm aqui para conversar, então a gente tem que o quê? Faz um teste, vamos ver. Mas sempre eu prefiro dar prioridade para as pessoas aqui, da nossa região. Mas qualquer pessoa que quiser vir conversar, nós estamos aqui de portas abertas, para ter uma nova ideia, desde que seja também dentro do tema das rádios, né? Aqui a única coisa que a gente sempre conversa com as pessoas, para a gente não envolver política com a rádio. Porque os políticos passam e a rádio vai ficar. Como nós vamos passar e a rádio vai ficar. Para não criar também um certo laço ou uma mancha. E a cidade é muito pequena, todo mundo conhece todo mundo. Aí se você vai para um lado político, mesmo se você vai elogiar uma coisa realmente boa que está acontecendo, aí vai falar, tá puxando o saco. Às vezes as pessoas não entendem muito bem. A gente prefere essa questão ficar bem neutro mesmo e deixa acontecer lá. Deixa acontecer. E a gente está aqui para divulgar. Divulgar. Né? E eu acho que quando dá mais trabalho, na verdade, é para a eleição, né? Para a eleição você sua cabeça, né? A gente geralmente para com a híbrida, né? Com a ligação no ar, porque você não tem como controlar. Mesmo que você converse antes com a pessoa, olha, você não pode falar o nome do político, você não pode falar da política, você não pode falar nada que ele se sinta prejudicado, né? Então, mas aí você vai, no decorrer da conversa ali, vai que a pessoa solta alguma coisa, né? E você vai ser chamado na justiça. E vai dar um bafafá. Então a gente prefere cortar no período eleitoral, né? E conversa com as pessoas, se for uma coisa que dá para passar. No dia da apuração é loucura, né? O dia da apuração na verdade, é o melhor dia da minha vida. Na rádio, a apuração, eu amo, sabe? Esse último ano da eleição foi aqui já. Aí nós colocamos as caixas de som na varanda e durante todo o dia a gente ficou com a equipe na rua, soltando os flashes e tudo saindo aqui ao vivo. Então as pessoas já começaram a rondar aqui. Aí quando terminou a eleição, eu corri na escola, peguei os resultados, passei e geralmente, por incrível que pareça, eu sinto que aqui no Heitor Cláudio uma tendência assim, absurda para você já ter uma prévia do resultado. Quando eu pego aqui, eu pego sessão por sessão, eu já corro, sento aqui na mesa, já faço as minhas anotações, e quando eu saio daqui eu falo Albert, prefeito, vai ganhar esse aqui, ó. E é difícil a gente errar. É uma tendência incrível que eu sinto aqui. Então, aí, quando eu passei os resultados aqui do Heitor, já começou a chegar a gente. Foi maravilhoso, a porta aqui da rádio ficou cheia, aí a gente passava os resultados, ao mesmo tempo eles pediam música. Então, só música boa, animada, a gente jogava a música, peraí, enquanto ia chegando mais resultados. Então, acho que já virou até uma tradição a rádio divulgar resultados.
E agora vai ser o nosso ponto aqui, ó. Vai virar tradição, né? Tradição, Resultado da atividade tem que estar. Eu acho bom que as pessoas ficam ali ouvindo rádio e vai sair o resultado. E hoje está muito rápido, né? A gente entra no canal direto com o TRE. Então, os resultados, o resultado é muito ele é imediato, né? instantâneo, ele vai saindo assim, e muita gente começa a ligar, e meu candidato, como é que tá? Aí a gente sempre fala, o vereador tem que esperar, porque tem somatório, tem coeficiente, então não dá para ter um resultado assim, né, saber rápido, a não ser aquele que dispara, né? Muito. Dispara e você já sabe, esse aí não vai ser coisa que nos últimos anos não tem acontecido, não, porque tem sido bem equilibrado. Bem equilibrado, é verdade. Agora, essa próxima aí, política municipal é muito aquecida, né? Eu acho que é sempre divertido, né? É, muito bom. Eu sou meio aquém que eu gosto de política demais. Eu também gosto de ver de fora, né? Participar dentro, eu acho muita... Claro que tem muita sujeira, eu não gosto de participar desse tipo de coisa. Mas ver a política em si é muito legal. É muito tem uns candidatos que são mal de é mais hilário do que tudo, no final das contas, né? Mas assim, você falou de ouvir rádio. E nesses últimos anos, querendo ou não, nesses 26 anos, você viveu etapas de rádio diferentes, né? Anos que a rádio era central de todas as coisas. Pra você ter uma ideia, quando nós começamos, eu quero até fazer uma ressalva aqui para o Miguel Nastra, que foi um grande incentivador, né? Ele ama rádio, ele sempre trabalhou em rádio, e ele veio e ele juntou, né, nosso sonho e fomos correr atrás. E o Miguel, quando começou na rádio, era fita. Então a gente ficava indo e voltando. Voltava. Acabou de passar um negócio, tinha que voltar a fita. Então era bem... O locutor, o apresentador não podia sair dali. Aí depois passou para o MD, que para nós já foi, nossa mãe, uma coisa do outro mundo, né? Era o disquinho, tinha controle remoto, então você anotava os números, né, das músicas e batia. E era CD, a gente gastava muito, porque você comprava CD toda semana, né? Tinha músicas saindo, era o CD para música e o MD para rodar a vinheta, né? Aí depois já veio o programa de computador, que hoje nós usamos o playlist, faz praticamente, né, tudo. Então é tudo programado. Hoje, se eu precisar sair, deixar a rádio fica programada, entra música, vinheta, utilidade pública, deixa tudo prontinho, funciona 24 horas, né, sem o menor problema. Você acha que hoje a competição da rádio com a internet, isso prejudicou mais a rádio ou você acha que isso alavancou mais o... Eu vou te falar a verdade, eu acho que alavancou. Alavancou? Porque apesar das previsões ruins que tinham antes, falando que talvez o rádio vai acabar, não. Sempre teve isso. O rádio, ele entrou para a internet. Você vê que hoje, aqui na rádio, todas as nossas entrevistas, elas saem ao vivo pelo Instagram, elas são gravadas pelo YouTube. Então nós temos um outro público. O público do Instagram, que está lá parado no celular, não está fazendo nada, ele vem lá ao vivo, pum, ele vai entrar. Então ele é um público novo, que está entrando através do Instagram, que está entrando através da internet. Nós já tivemos entrevista aqui que, assim, nossa mãe, deu mais de 2.000 pessoas. Nossa, muito bom. Que foi uma coisa assim, até nós assustamos, né, com a repercussão. Então eu acho que para a rádio, a internet realmente está agregando. Ainda mais tinha que problema de sintonia, né? Você tinha, dependendo do lugar que você vai, já hoje não pegava. Qualquer lugar. Hoje qualquer lugar que você vai, você internet não tá caro, tá? Todo mundo tem internet. Hoje em dia acessa a internet. Então você tem o aplicativo, você aplicou, você escuta a rádio fazendo outra coisa, você anda com o celular no bolso. Então eu acho que para a rádio, a internet veio para agregar e muito. Veio para crescer junto com a rádio. Então você não sentiu essa dificuldade? Não, pelo contrário. Deu aquele medo quando começou? Deu. E meu filho, o Alan, faz jornalismo e eu gosto muito, então eu acompanho a faculdade dele com ele. Então a gente viu muitas reportagens e matérias sobre isso. Que havia um receio, né, muito grande, mas que isso aí foi agora... Acho que a rádio do nosso Brasil, acho que não morre nunca, não, né? Nós temos várias rádios antigaças aí que continuam fazendo o maior sucesso, né? A Itatiaia é uma delas que não deixa...
A gente As pessoas sentem que o locutor, que o apresentador é uma pessoa da sua família, seu amigo. Já faz parte do dia a dia. Faz parte do seu dia a dia. Às vezes, quando acontece um imprevisto, que a gente não consegue fazer o jornal, as pessoas já começam a ligar, preocupadas. Não, mas eu não posso almoçar sem ouvir vocês. Então, já se tornou um bate-papo, né? Porque nós estamos vivendo um mundo tão isolado que muitas vezes a gente escutar uma rádio, alguém falando, uma notícia, já se torna parte do dia a dia. E outra coisa também interessante é a questão de vagas de emprego. Né? Quantas vezes a gente divulga uma vaga aí as pessoas já se mobilizam, vão, depois ligam e falam, olha, eu consegui um emprego, estava desempregado há tanto tempo. Cestas básicas, parece que é uma coisa simples para a gente, né, que tem e tudo. Mas já imaginou uma pessoa chegar na sua casa e não ter um arroz, um feijão? Nossa. E quando uma pessoa chega a pedir, porque a coisa já está muito feia já, né? Então, às vezes, a gente sempre, do nosso jeito, a gente sempre tenta ter alguma cesta básica guardada. A pessoa aparece aqui, quando a gente não tem, a gente pede no rádio, consegue. É bacana, é bom demais. Já é uma utilidade pública, né? Sem esse meio de comunicação, esse intercâmbio, né? Poder estar unindo uma pessoa, às vezes, que quer ajudar, não sabe para quem dar. Às vezes a pessoa não sabe. Aí ela quer dar para uma pessoa realmente que esteja precisando. Aí ela pensa, isso dá para aquela pessoa, será que ela está realmente? Aí quando ela sabe que tem uma pessoa que está sem nada, que está com filhos pequenos, que ela pode ir lá e ver a felicidade dessa pessoa que recebe a cesta. E a gente tem uma política aqui na rádio que a gente não é muito assim de pegar as coisas e entregar, não. A gente faz um intercâmbio. A pessoa está precisando de cesta, a não ser que a pessoa não tenha condições de vir buscar, sim. Aí pode deixar na rádio. Mas, vamos supor, pedir um guarda-roupa, pedir uma cama, um colchão, um fogão. Você só liga um no outro. Liga um ao outro. Olha, ou então às vezes a pessoa está doando, né? Liga para cá, fala, eu tenho um fogão, eu tenho uma cama. Aí parece que é tanta gente. Aí geralmente a gente vai pelo primeiro, né? Ligou, aí a pessoa entra em contato e vê a melhor forma de estar recebendo. O que você pensa para o futuro da radioatividade? Você falou que seu filho é jornalista. Gente, eu penso muita coisa. Nós estamos aí para fazer um investimento, né, bom nessa área de mídia mesmo, sim, sabe? Porque a gente vê que é um grande futuro nisso. Então, a parte de transmissão, de aparelhagem melhor. Então, esse agora é o próximo passo. Que nós tínhamos um sonho de mudar a nossa antena. Sim. Era uma coisa que a gente queria há muitos anos, mas muito complicado, porque a rádio ela tem um raio de distância que ela tem que ter, né, da outra rádio. Então a gente teve que fazer um estudo. Aí nós éramos ali no Santa Teresa, sim, né, Helena Sermedo. Aí nós mudamos agora para o Portal das Acácias, na rua Nicolau, jornalista Nicolau Neto, aquela rua ali que vai para o EPA. Então nós ganhamos uma altura boa. Ganhou uma frequência melhor. Então, nessa mudança, nós tivemos que trocar tudo. Foi em novembro agora. E nós tivemos que trocar transmissor, antena, cabo, fio. Então, nós fizemos e nada disso é barato, né? Não, fizemos um investimento. Agora que a gente está terminando de pagar. Mas, graças a Deus, né, atingimos um público maior, então com mais qualidade no som. A partir de agora, a gente vai olhar essa questão mesmo de audiovisual da rádio. Vai trabalhar mais com filmagem, trabalhar mais apresentação. Isso. Vai trabalhar mais em cima disso. Em cima disso. Agora vamos investir nisso aí. Andréia, você quer deixar um recado para o seu público? Olha, só agradecer, né? Agradecer a todos que estão sempre aí com a gente, nos acompanhando, participando, nos ajudando. Aqui é tão bacana que às vezes eu erro. Se eu errar uma hora, um dia da semana, uma mínima coisa, a pessoa me diz, Andréia, não é isso não. Então, eles me ajudam, são pessoas maravilhosas, e só tem que agradecer a Deus, né, por tudo. Sim. E agora meus filhos também estão entrando, estão incorporando, isso é que é importante. Vestindo a camisa da É só agradecer mesmo, agradecer a todos, estão sempre juntos com a gente. Andréia, eu que agradeço. E te agradecer você pelo convite. E eu que agradeço por você fazer parte da nossa família, né? A radioatividade faz parte da nossa casa. Então, muito obrigado. São 26 anos de história só da atividade. Ficar sabendo do seu sogro de 1940 é muita história para contar. Imagino o trabalho que ele teve para
iniciar tudo, ter plantado essa sementinha, né? Exatamente. Que cada dia tem dado mais frutos. Então, muito obrigado pelo seu esforço, pelo seu trabalho, tá? De manter essa rádio de pé. Muito obrigado. Obrigada a mesmo, você. André. Pessoal, essa é a André Sena, ícone da nossa radioatividade. Tamo junto, galera.